podcast Psicanálise com Vinho. Eu sou Júlio, sou sommelier e psicanalista. Olá, eu sou Juliana Vitória, sou psicóloga, sou psicanalista, e hoje vamos bater um papo sobre a beleza, né, Júlio César Kuhn? Sobre a beleza. Pois é, a gente vai falar hoje sobre a beleza e sabe que o vinho que eu escolhi hoje, eu não escolhi sozinho, eu pedi ajuda a um colega e eu aceitei a sugestão desse colega. E quando eu perguntei a queima-roupa que vinho ele achava bonito, a resposta dele foi Barolo. E a justificativa foi muito interessante, porque foi muito em função da paisagem de Barolo. Barolo é uma região que fica no no noroeste da Itália, e que na região do Piemonte, então tem uma paisagem constante colinar, com vinhedos em colinas, que por si só já são muito bonitos, e com pequenas vilas cravejando esses vinhedos, vilas medievais com seus castelos e com suas casas típicas, e ao fundo podemos ver constantemente os Alpes brancos, cobertos de neve. Então a paisagem é realmente muito, muito deslumbrante aos olhos. Mas, por si só, isso não faria um vinho bonito. Claro que Barolo é um dos grandes vinhos tintos da Itália. A Itália tem 3 grandes vinhos tintos: Brunello di Montalcino, Amarone della Valpolicella e Brunello e Barolo. E Barolo, então, são vinhos que já fazem pensar um pouco mais sobre o que é beleza. Eu não sei se teria sido a minha primeira escolha sobre um vinho bonito, especialmente pelos conceitos de beleza que nós podemos ter. Hoje em dia, nós temos uma estética, e isso o Byung-Chul traz de uma maneira muito, muito interessante, que é a estética do liso, que ele chama. Então, isso se apresenta nas telas que nós estamos habituados, no toque do touchscreen, nas próprias obras de arte, no minimalismo da arquitetura e também da decoração em geral. E o que poderia nos levar a pensar em vinhos doces. Inclusive, o Bichuan traz justamente isso, que a estética do gosto seria a doçura, né? Porque é a presentificação total, né? Uma positividade absoluta, onde não há contradição, onde não há ausência, onde não há falhas. Essa seria a estética do liso. Então, por esse caminho, seria mais natural ter escolhido um vinho doce, um vinho com uma acidez não tão elevada. Acontece que os vinhos de Barolo são extremamente tânicos. Eles têm taninos muito altos e muito duros, que dão aquela sensação de adstringência na boca. Justamente o oposto do que é essa estética contemporânea do liso. E são vinhos com uma grande acidez. São vinhos que são equilibrados, mas que ao mesmo tempo têm algo muito marcante. E não sei se o que a gente pensa sobre beleza é exatamente o que é essa estética contemporânea. Mas, Ju, o que tu escolheu para tomar Eu, hoje? eu não tenho, não, assim, não recorri a um amigo, né, Júlio? Até porque nesse caso eu recorreria a ti, né? Assim, que é o meu amigo que mais entende de vinho. Eu me deixei levar, Júlio, eu vou te dizer assim, eu não, por uma associação livre. Quando a gente combinou de falar sobre esse tema, na hora eu pensei assim, me deu vontade de tomar um vinho verde. E aí eu fiquei brigando um pouco com isso, assim, porque eu não estava entendendo bem, não sei se eu entendo bem por que isso veio à minha mente, né? Mas fui atrás para ver, né? Porque isso retornava como um desejo de poder beber um vinho verde. E eu, assim, né, ao meu lado, né, Júlio,
aqui está a ignorância pura sobre o mundo dos vinhos, então eu posso me deixar navegar assim, de maneira meio inconsequente. E eu fui dar uma pesquisada e vi que vinho verde é uma denominação de origem, né, Júlio? Uma vez, a primeira vez, há muitos e muitos anos atrás, né, quando eu tomei vinho verde pela primeira vez, eu perguntei por que se chamava vinho verde, e alguém que estava lá comigo, enfim, era um grupo de pessoas, me disse uma das coisas que é uma mentira, assim, né? Vocês devem saber muito disso, né? Que é verde, é vinho verde porque é verde, ou porque as uvas são colhidas verdes, né? Ainda, enfim, né? E eu fiquei sabendo, então, que isso não é verdade, não sei se está certa essa informação, mas foi o que eu encontrei, né? E vi que, então, é uma denominação de origem, que quer dizer que tem a ver com o lugar, então, né, da sua origem, né? E eu achei muito interessante, porque isso, né, de se dar num lugar muito específico, né, que justamente, né, é o que torna único, então, um vinho, enfim, ligado à sua origem, é algo próprio, então, né, e que também, né, Júlia, eu descobri que que o vinho verde pode ser de qualquer tipo de vinho, né, que pode ser tinto, pode ser branco, pode ser rosé, pode até ser um espumante, né, eu não sabia disso, uma ignorância muito grande da minha parte, não sei se está certo isso, está certo É até isso aqui? mesmo. É E isso eu mesmo. achei é isso mesmo, até aqui tá. E também, se tiver alguma coisa errada, não tem problema, né? Assim, porque. Mas o que me fez pensar foi isso, dessa diversidade, Júlio, que dá no mesmo lugar, no mesmo local, e que, ao mesmo tempo, essa marca de algo de origem, né? Algo Uhum. próprio, algo único, e que a mim, né, agrada muito, enfim, então eu pensei um pouco por aí, assim, né, de hoje poder ir tomando um vinho verde. Bem legal, e tem a ver um pouco com a justificativa desse meu amigo, porque o vinho verde chama verde porque vem do Minho, que fica ao norte de Portugal, e é a região mais verde de Portugal, Isso. né? Uhum. Uhum. E, e realmente é uma paisagem muito bonita, muito especialmente num país que não tem vegetação tão abundante como Isso. nós estamos acostumados no Brasil, né? Então, para Sim. eles, realmente é algo que deslumbra essa paisagem verde. Uhum. E bem, né? E esses mitos também, né? Porque tem histórias que vão sendo ditas e a gente vai acreditando e que, né, de alguma maneira não tem a ver mais, né? Assim, com a realidade, né? Enfim. E eu fiquei pensando, Júlio, de dois caminhos também, né, que me ocorreram quando a gente pensou em falar sobre a beleza. O primeiro iria nessa linha que tu está propondo, que é de poder pensar a nossa capacidade de poder contemplar o que é belo, ligado à natureza, ligado à arte também, né, de alguma maneira, mas essa possibilidade de contemplação, né, que tem a ver com o olhar, né, Júlio, assim, com isso que a gente olha e se tem uma experiência, assim, né, muito impactante, né, ligada à estética do lugar, né. É o que o Nietzsche vai chamar da beleza apolínica, essa Uhum, beleza da harmonia, das formas que a natureza traz, com esse universo em perfeição, como os gregos imaginavam o cosmos, né? Onde tudo estaria em ordem e a beleza seria produto dessa ordem. E a natureza, esse contato com a natureza, essas tentativas de reconexão com a natureza que muitas vezes acontecem e que o vinho também nos proporciona através do terroir, né? De, me sim. sinto mais próximo da natureza por compreender de onde vem esse vinho, vão nesse sentido, né? De como a natureza assim como um ideal de perfeição, inclusive estético, né? Como Uhum, modelo para obras de arte, bom, diferentes pinturas que foram e são feitas como uma cópia da natureza, na própria música, né? O uso dos sons da natureza, como o próprio Tom Jobim fala disso, né? De como vai buscar nos sons da natureza ou até nas letras das músicas, né? Águas de Março traz muito, né? uhum, uhum. Como esse ideal.
de perfeição e de harmonia. Uhum. Sim, pois é. E isso que está ligado a dar ordem ao caos também, né, Júlio? Acho que tu estava trazendo, né, essa ideia. O Freud ele trata esse tema da beleza, é muito curioso, assim, porque em diversas passagens da obra dele ele traz o tema da beleza, né? E lá pelas tantas ele vai, acho que é no Mal-Estar, na cultura, posso estar enganada, mas eu acho que é lá que ele vai dizer exatamente isso que tu está dizendo, né? Que tem um prazer estético em a gente botar ordem nas coisas, né? E que não é somente algo utilitário. Então, a limpeza, a ordem, a beleza, não é só porque é algo utilitário, tem um prazer a mais que se dá aí, né? Então, um jardim bonito, né, nas ruas, na casa da gente, enfim, né, a própria casa da gente, né, quando a gente consegue dar né, uma organizada, enfim, né, e um detalhe aqui, outro ali que torna mais bonito, tem um prazer muito particular ligado a essa capacidade também de poder botar ordem, né, deixar tudo de alguma maneira harmônico, né? Tu usou a questão da harmonia também, né? Vocês trabalham, né? Quem trabalha com vinhos, né? Os sommeliers trabalham harmonizando também, né, Júlio? Tentando de alguma maneira, né, criar, né, uma espécie aí de diálogo também, né, que ordene as coisas entre a bebida e a comida também, né? Então é interessante, né, esses elementos que estão em jogo, né? Sim, eu acho que sim, e tem muito a ver com essa noção de beleza que parece não se perder, né? Em diferentes épocas, em diferentes lugares, de alguma maneira, a ideia da estética e da beleza ligada à harmonia vai aparecer, inclusive nessa contemporânea estética do liso, né? Como eu trouxe do Churran. E E o liso vem com a ideia de limpeza. E é a pergunta que eu faço, até para conduzir por outros caminhos, que também eu pensei antes de nós conversarmos, é de que não seria uma ideia muito obsessiva de beleza, essa da ordem e da harmonia? Pois é, né? É uma questão, né? O que está ligado ao controle, à obsessividade, o que está ligado à possibilidade de contemplação, né? Essa é uma questão, né, Júlio? Mas aí tu estaria. Eu fiquei brincando com essa ideia de harmonização, e hoje se fala muito em harmonização facial, né? Que é um dos, né, dos procedimentos estéticos que são muito comuns, inclusive, hoje, né? E então também fiquei pensando um pouco nisso, né? Não sei se a gente já pode, porque o outro caminho possível da gente poder começar a conversar é também sobre a beleza como um modo de ser, né? Ou essa dialética entre ser e ter a beleza, né? Porque a beleza a gente não sei se a gente né? Ou se a gente tem, ou como é que a gente se transita por isso também, né? E que talvez também, né, Júlio, eu fiquei pensando a clínica, né, e o mundo mesmo, né, de relações, que a beleza exerce um papel mais significativo, a gente pensaria, né, ligado a isso que a gente está chamando de ser, para a mulher, né? Talvez o homem de outro lugar, né, assim, ou pelo menos o mais comum, se a gente pudesse pensar, né, mas que tem uma influência que tem seu papel, assim, a gente pensaria, né, na vida da mulher, das mulheres, né? Não sei se tu pensou algo por aí também, mas eu acho que é um tema interessante também da gente poder falar. Pois é, uma coisa que me chamou a atenção, justamente eu olhei a história da beleza me preparando de alguma maneira, tentando me preparar para o nosso encontro para falar sobre isso, do Humberto Eco, e me chamou a atenção justamente que nas primeiras páginas tem coleções de fotos ou de imagens que traduziriam de alguma maneira a evolução da beleza em diferentes aspectos. E tem e ele faz isso através de personagens não necessariamente como
a mesma personagem tenha sido desenhada, pintada ou fotografada ao longo do tempo, mas com personagens que, de alguma maneira, se encaixem nessa ideia de personagem. Então, tem Vênus, por exemplo, e não necessariamente são todas Vênus. Aparece a Marilyn Monroe como uma Vênus, né, por exemplo. Tem Adão, tem a Virgem Maria, reis, rainhas. E, de novo, não necessariamente reis, rainhas, presidentes, por exemplo, ou figuras de poder e assim por diante. E me chamou muito a atenção o número de imagens de mulheres, as personagens mulheres com muitas imagens, e as personagens masculinas com muito menos imagens. E isso realmente chama a atenção, inclusive porque a imagem mais antiga que ele usa é uma Vênus pré-histórica, né? Que tem 30 mil anos, se estima, né? Quase 30 mil anos, que é a imagem de uma mulher muito grande, que hoje nós chamaríamos de obesa, e que é justamente compreendida como, seja como Vênus, seja como uma deusa do amor, ou como a Mãe Terra, né? Como uma mulher fértil, como ideal. Sim, ligado à fertilidade, Idade. sim. E, e não sei se a nossa própria associação dessa conversa veio justamente depois de nós falarmos sobre a questão da beleza como controle também. E esses ideais de beleza a gente sabe que são usados de alguma maneira para controle dos corpos, né? Ele sendo um pouco mais Foucaultiano, talvez, mas é uma forma, né, de dizer, poxa, porque meu rosto não é harmônico o suficiente, né? Se é assim que a natureza deu, por que eu preciso harmonizá-lo, né? O que falta nesse rosto para ser necessário fazer isso, ou nos corpos, ou nas roupas? Não sei por que caminhos esses ideais também servem de alguma maneira não como uma expressão de cada um ser o que é, mas por um caminho de ter e através disso também controlar, né? Claro, e poder se perguntar, né, Júlio, quando que a beleza se torna uma armadilha, né? Que eu acho que é isso que tu está propondo pensar, é, quando a autoestima de alguém passa a depender, vamos dizer assim, de que os outros possam lançar um olhar, né, de reconhecimento, né, ou enfim, então, e aí, claro, e essas armadilhas estão postas, né, claro que sim, né, então daqui a pouco a gente vê alguém que, em nome, né, da busca por uma imagem, vai recorrer a dietas infernais, assim, né, ou cirurgias, né, de forma recorrente, assim, né? E daqui a pouco se estabelece uma relação de muito mais sofrimento e sacrifício do que uma relação erótica, vamos dizer, tanto consigo mesmo quanto, né, com o outro, né? Com isso que poderia, à medida em que se desperta algo em alguém, né, assim, poder ser usufruído, enfim, tornar de alguma maneira uma, né, assim, uma aliança, uma relação, seja lá o que for, né, poder algo que nos colocasse em direção ao outro, né, e não que ficasse estático numa imagem paralisada, vamos dizer assim, né. Agora, eu não sei se os ideais da cultura justificam, né, nessa linha mais Foucaultiana, como tu está dizendo, justificam é, justamente a influência que a beleza, muitas vezes, né, ou a busca pela beleza, ou o sentido que a beleza pode receber, né, assim, para a vida de alguém. Eu não sei se isso dá conta, eu me perguntaria se não teria algo também, vamos dizer assim, de uma função psíquica, né, que poderia também entrar, às vezes, em acordo com as exigências da cultura, né? E também não só ligado aos ideais, né? Porque a experiência, né, de poder se sentir belo, bela, né?
e o que é possível criar a partir disso pode ser uma experiência também. Um pouco a questão que eu estou pensando é o que é algo mais narcísico e de busca narcísica nesse sentido de, né, volta para mim mesmo, todo investimento, né? E o que pode estar a serviço de poder me ligar ao outro? Tô viajando um pouco nessa, né? Que claro que sempre vai ter algo né, de narcisismo em todos nós, de relação de objeto, né? Mas existem preponderâncias também, né? Mas eu fiquei me perguntando um pouco sobre isso também, se não teria algo ligado a uma função no psiquismo, né? E uma hipótese, né, que isso para as mulheres poderia ter algo, né, a mais. De maneira geral, para as mulheres, a beleza teria um peso maior, vamos dizer assim, como algo que se busca, né? E que também, não só que se busca, mas que existe de alguma maneira, um impacto, né, nessa relação, né, de como é que se sente ligada à beleza ou não, tendo beleza ou não, ao longo da vida, né? Então, o Freud ele vai dizer lá pelas tantas, né, também que quando na puberdade, se uma jovem né, se a natureza colabora para que ela se sinta bela, ele vai dizer que ela vai conseguir ter uma espécie de restituição narcísica, né, maior, né, do que se ela não se sentia assim. Bom, o que isso significa, a gente pode pensar, né? Não sei se para os homens, de maneira geral, isso teria um efeito tão importante. Não sei nem se isso entra tanto, assim, né? É uma questão. Pois é, aí eu acho interessante, porque aí me faz pensar numa cisão, assim, que acho que foi feita na cultura, entre diferentes conceitos, assim. Para os gregos fazer uma associação íntima entre se é bom, é justo e é belo, tudo como algo assim unificado, ou seja, a estética era ligada também a algo moral e também a algo da justiça, e assim por diante. E por alguma razão nós fomos dividindo isso. Então, para nós, não necessariamente a justiça é bela, não necessariamente a bondade é bela, e não necessariamente a bondade é justa, e por aí vai, né? E uma decisão que foi feita já, assim, na modernidade, é entre o belo e o sublime, né? Entre, né, o que o Nietzsche vai chamar aí da beleza dionisíaca, e que, né, por nada tem a ver com o nosso tema, né, com o vinho, de como os cultos dionisíacos da Grécia Antiga eram os cultos misteriosos, os cultos escondidos, os cultos do submundo, né? Ao contrário de Apolo, que puxa a carroça que leva ao sol, ou seja, onde tudo fica às claras e tudo em ordem e limpo e liso. O mundo dionisíaco é um mundo da obscuridade, é um mundo das deformidades, é um mundo talvez da feiura, mas que o Nietzsche não coloca como feiura, ele coloca como beleza dionisíaca, como aquela beleza que está para além, e que parece que na modernidade nós fizemos o Kant vai tentar colocar isso, né? De que se faz uma cisão entre o belo como algo harmônico, mas mais superficial, e que para as pessoas nós associaríamos a beleza física, ou o que se entende por beleza em diferentes momentos, e essa beleza dionisíaca seria aquilo que está além. Talvez aquilo que funciona como o tanino do Barolo, que faz Sim. parte da beleza do vinho, mas que a gente não se encoraja a chamar de beleza, talvez contemporaneamente, porque está numa outra estética, a gente vai chamar de sublime. E tanto que a própria proposta do Bichuran vamos trazer, vamos reconciliar a beleza com o sublime,
porque aí tem a ver com talvez o que nós começamos a falar, né, sobre o deslumbramento que nós temos com a natureza, esse espanto que nós temos com a natureza, e que é uma beleza estética padronizada talvez seja pacificadora, né? Acho que o Oscar Wilde em algum momento escreveu que a beleza não precisa de palavras, ela fala por si só, né? E talvez precisemos dar palavras à beleza, né? Entender o que acontece aí, e até porque a beleza não vem sem conflito, né? Não é simplesmente uma apreciação de uma paisagem. A beleza de um encontro, ela é Uhum. cheia de conflitos. Não é só na ausência que o conflito se dá, né? Na presença também, na presença dela. E isso nos move. Então, me parece que sim, tem algo de função Tem. da beleza. Sim. Tem, e acho que aí a gente começa também, né, Júlio, a botar em, vamos dizer assim, diferença, né, em diferença, beleza e desejo, né, que eu acho que é um pouco o que tu está trazendo de alguma maneira, né, pelo menos o que eu fiquei pensando, né, porque o que às vezes a gente, né, poderia pensar que o que bom, aí mais nas relações humanas mesmo, né, de que o que é belo despertaria o desejo, né, e não necessariamente, né? O desejo está para além, tem algo, né? Que a gente, algo que a gente não sabe que desperta o desejo, né? Até, né? Claro, né? Todos nós conhecemos, né? A frase de que quem ama o feio bonito lhe parece, né? Assim, então, porque claro, vai falar justamente disso que eu acho que eu pensei, né? Do vinho verde, né, ligado à origem, né, porque tem algo ali que é muito originário, né, de alguém que de alguma maneira nos captura, né, e que nos faz parecer bonito, belo, né, e desejável, né, porque aí a gente botaria essa diferenciação, né, entre belo e um pouco para ir retomando, né, Júlio, isso que tu estava falando da própria natureza, né, acho que não tem como falar desse tema sem lembrar do texto sobre a transitoriedade que o Freud falou, né? Escreveu, enfim, né? E muito brevemente eu vou só ler um trechinho do Peter Gay na biografia sobre o Freud, porque eu acho que resume de uma forma muito bonita, né? Porque o Freud então estava fazendo um passeio, né, com um amigo e um poeta que hoje a gente sabe que era o Rilke, né, que era o jovem poeta que ele menciona nesse passeio. Então, isso aqui são as palavras do Peter Gay. Num breve e encantador ensaio sobre a transitoriedade, escrito, é importante notar, durante a insensata carnificina que foi a Primeira Guerra Mundial, Freud afirmava que, embora toda beleza esteja fadada à decadência, essa verdade não acarreta uma imortalidade mítica nem uma melancólica tristeza. Aí, entre aspas, palavras do Freud. Se uma flor floresce apenas por uma única noite, sua floração nem por isso se mostra menos magnífica para nós. Fecha aspas. O que importa, isso, palavras de novo do Peter Gay, o que importa é a emoção despertada pela beleza e pela perfeição no próprio momento em que surgem. Que eu acho que era isso que tu estava dizendo, né, dessa emoção, né, que acompanha. E é muito interessante esse trabalho do Freud, porque ele fica muito perplexo, né, Júlio, como que frente a tanta beleza natural, né, nesse passeio que eles estavam dando, o poeta, então, o Rilke, estava numa posição tão pessimista, né? Porque, segundo ele, então, como é que ele poderia contemplar tanta beleza se tudo aquilo um dia ia terminar, né? Claro, eles estavam também vivendo a Primeira Guerra, enfim, né? Isso teve seus impactos, né? Nessa vivência, nessa conversa. E o Freud argumenta com ele, né, justamente que o que atribui mais valor, então, à beleza é justamente a transitoriedade, porque ela vai terminar. Isso atribui mais valor e não tira o valor. E o Freud fica muito impactado que a argumentação dele, embora forte, não tem influência nenhuma na possibilidade de modificar, né, o Rilke dessa posição pessimista para algo que pudesse, então, contemplar a alegria, né, do momento belo que eles estavam tendo juntos, né. E aí o Freud vai dizer, né, Júlia, que eu acho que esse é um tema interessante porque tem a ver com tanto a natureza, a contemplação, né, da arte, enfim, né, e também das relações e das vivências humanas, né, dos encontros, enfim, né,
que ele vai dizer que o que acontecia com o poeta era uma revolta contra o luto. Então ele ficava tão revoltado que tudo que existe está fadado a não existir um dia, né? Que isso impedia ele de poder viver de uma maneira a poder contemplar o que é belo, né? Então isso serve para tudo isso que a gente está dizendo, né? Como é que a gente pode tolerar que tudo que existe um dia vai acabar, né? A beleza de um encontro, de um olhar, a beleza física também, né, Júlio? Acho que esse também é um ponto de luto, né? Importante em todos nós, né? Que a juventude se perde, né? Que a beleza, quando se tem, também se perde, ou a sensação, né? Ligada a isso também pode se perder. E o Freud vai dizer que isso pode se transformando também, né? Que existe, né, para todas as fases, enfim, né? Mas é interessante a gente pensar nessa revolta, às vezes, contra o luto, né? Porque poder contemplar é também poder aceitar que tudo é transitório, né? Uhum. Que me ocorreu assim de que talvez sim tem esse aspecto que o Freud trabalha no texto, né, de lidar com o luto, da dificuldade de elaborar o luto das perdas, né, seja de uma flor que não dura muito mesmo, mas me parece que isso também é ligado a como ele trata o Rilke, dizendo é um jovem poeta e ali não é um velho Freud que escreve esse texto, mas já é um senhor Freud que escreve esse livro. Sim. E em comparação com o jovem poeta, tem E depois escreve justamente cartas a um jovem poeta. que justamente ele vai escrever cartas do jovem poeta, né? O Rilke. E que acho que tem a ver com a juventude. E isso, inclusive voltando ao tema da como a beleza fica associada às mulheres, né? É, Não sei se é associada, mas eu penso que teria uma influência particular, vamos dizer assim, no psiquismo. sim, mas eu acho que sim. Eu vi algum estudo que mostrava que 70% das obras de arte com nus são femininas. Então, me parece que tem sim na história da arte algo que atribui a beleza à mulher, mas não a qualquer mulher, né? Especialmente a mulher jovem. E, e parece que a juventude tende a ser expressa por mulheres jovens mais do que por homens jovens. Parece que a idade dos homens belos muda, essa sim muda, né? Basta assistir um filme da década de 60 que a gente vai ver que os galãs eram quarentões, né? Quarentões, cinquentões. E, e depois isso muda, né, para mais jovens ou mais velhos. E parece sim que tem algo aí da juventude que encanta e ao mesmo tempo cria certa nostalgia, né, como algo perdido e inclusive como até e, eu entendo sim a beleza como função ou apreciação da beleza ou a elaboração da beleza, como o Meltzer traz, né, de que o impacto estético gera um conflito e que precisa ser elaborado na presença e, e tem a Mas aí ver o com impacto estético é isso do sentir, né, Júlia? O que a gente sente também, né? Nesse sentido também do estético, né? O que a gente sim, sente, né? Na presença, enfim. como o que o Meltzer vai dizer é justamente isso, como essa elaboração do impacto estético é como transformar uma emoção em sonho, né? Uhum, Conseguir uhum. e trazer para o psiquismo essa primeira experiência e que tem a ver com, me parece, e o que eu queria chegar para dizer assim, uma possível resposta, ou uma das associações, é de que a mãe, né, é uma mulher, né, e com tudo que hoje em dia isso tem de que possamos discutir, né, mas o, um bebê é gerado dentro de uma mulher, no útero, e,
para a maioria dos bebês, a primeira experiência vai ser com o seio. E essa experiência estética, O ela corpo da é mãe, né, Júlio? Com o corpo, né? Mesmo que não amamente no seio, mas é o corpo da mãe, o cheiro da mãe, né? A voz da mãe, né? Uhum. Uhum. E isso traz uma marca muito grande, mas eu acho que até mais que isso, assim, é realmente geradora de psiquismo. O Sim, sem psiquismo dúvida. nasce para dar conta dessa experiência estética de uma presença, ou seja, de uma Uhum. beleza no sentido mais puro, inclusive, né? Sem as ausências que o sublime tem, sem as faltas que o sublime traz, nessa presença toda que é uma dificuldade de se lidar, é muito intensa. E a partir disso que gera-se o conflito e a curiosidade de Uhum. também entender o que está dentro do corpo da mãe e vice-versa, a curiosidade que a mãe tem e vai estetizando o bebê, vai embelezando esse bebê com palavras e vendo esse bebê bonito, porque assim como tu falou antes, né, para quem ama o Sim. bebê parece bonito, todo bebê é lindo, Com os porque todo filhos bebê acontece a é lindo. mesma coisa. Exato. Esse E tem, né, investimento. Júlia, acho que é muito importante isso que tu diz, né, porque os primeiros objetos, né, de investimento de todos nós somos nós mesmos, né, e a mãe, né, claro, a mãe, que nem tu está dizendo, de modo geral é a mãe, né, pode ser o outro cuidador, mas de maneira geral é a mãe, né, e todos nós vamos ter, né, Júlio, em algum momento que nos afastar dessa mãe. Isso também é constitucional, que nem tu estava dizendo, é constitutivo, né? A gente precisa disso para poder alargar o nosso mundo de relações, né? Então, por um tempo, a mãe é tudo para um bebê, daqui a pouco, né, esperamos que não seja mais tudo, né? Que possam ir entrando outras figuras. E, claro, né, assim, tem caminhos, né, que vão ser muito particulares na subjetividade de cada um de nós, de como é que a gente consegue fazer, né, essa saída, né, de direcionar toda a nossa libido, né, todo o nosso amor para a mãe, para outros objetos. Geralmente, né, alguém que se ocupe ali, né, um pai, né, enfim, alguém que se ocupe desse lugar de terceiro, como a gente chama. E um pouco por aí que eu estava pensando a questão da beleza, né? Porque a menina, né, de modo geral, ela tem que sair da mãe e dirigir o seu amor para o pai. E para fazer esse caminho, né, Júlio, assim, o menino não, ele pode manter a mãe como objeto de amor, né, e tem que renunciar a isso em algum momento, mas mantendo a mulher como objeto de amor, né? Bom, isso, né, assim, é uma... Agora, todo mundo que, né, de alguma maneira tenha que fazer esse caminho vai ter articulações, vamos dizer assim, que são diferentes, né? Dependente de como é que nasceu, né, biologicamente falando, mas os caminhos são distintos daquele que sai da mãe e direciona seu amor para o pai, e daquele que mantém a mulher como objeto de amor, né? E via identificação com o pai, vai buscar em outra figura, né? Então, essa outra mulher. Então, independente de como que alguém nasce, mas esses são caminhos possíveis, vamos dizer assim, para transitar, o que a gente vai chamar de complexo de Édipo. E nessa saída, né, Júlio, de uma mais comum nas meninas, né, em que a menina sai, né, para de investir a mãe, ou tira esse investimento tão grande na mãe, e tem que investir o pai, esse trânsito de um objeto para o outro. O Lacan, ele diz uma coisa que é uma questão, a gente até pode desenvolver isso depois dessa conversa em outros momentos, assim, né, porque, mas ele vai dizer que a menina sai se sentindo extraviada. Isso também está na origem de uma certa competição entre as mulheres, né? Isso deixaria uma marca, vamos dizer assim, na relação entre mulheres, porque é muito forte a gente ter que abandonar esse primeiro objeto de amor e ter que direcionar isso para outro. Né? Então, isso dá um trabalhão psíquico, né? E o que o Lacan, o Freud, enfim, alguns vão dizer, é que a beleza acaba, a sedução, né? Então, a menina volta para seduzir o pai, né? Assim. Então, se não deu com a mãe, né? Eu vou tentar procurar no pai, né? Então, a beleza pode aí se enganchar como uma tentativa, vamos dizer assim, de a partir disso, poder conquistar o amor do outro.
Essa ela é uma questão, né, que a gente deixa aqui um pouco em aberto, vamos dizer assim. Para o homem, e por a gente poderia brincar um pouco, né, Júlia, que as mulheres que pensam que a beleza é o que desperta o desejo de alguém, seja de um homem ou de outra mulher, enfim, se enganam, né, assim, porque não é exatamente isso, né. E tem uma piada, né, Júlio, é uma piada meio sem vergonha, mas eu acho que eu vou fazer. Mas todo mundo conhece essa piada também, não fui eu que inventei, se isso me liberta de alguma coisa. Tem uma piada que diz o seguinte, né, que aconteceu um naufrágio e o cara vai nadando e se salva numa ilha deserta, né? Ele e uma modelo muito famosa. Tu deve conhecer essa piada, todo mundo conhece. E para passar o tempo, né, Júlia, eles acabam lá pelas tantas decidindo que vão, enfim, realizar todas as fantasias possíveis sexuais, vão se divertir um pouco para ver se o tempo passa mais rápido. E um determinado momento ele está mais entediado, assim, né? E aí ele diz assim: eu pensei numa coisa, vou te pedir, né? Uma fantasia aqui que me ocorre, enfim. E aí ele pede para ela que ela se então vista as roupas dele, pinte um bigode, alguma coisa assim, e que eles se encontrem do outro lado da ilha. E assim ela faz, né? Eles não têm muita coisa para fazer, ela topa e assim ela faz. Quando se encontram do outro lado da ilha, ele diz: Fulano, ainda bem que eu te encontrei. Tu não sabe quem é que eu tô, com quem que eu tô transando, quem é que eu tô comendo. E essa é a piada, né? Todo mundo conhece, enfim, né? E aí entra, né? Esse papel, a gente pensaria, né? Se tu me permite, do homoerotismo na vida também psíquica do homem, que tem um papel muito, muito importante. Então, as mulheres se enganam quando pensam que é a beleza que importa, né? Até eu ia brincar contigo, Júlio, que não é à toa que tu perguntou pro teu amigo qual era o vinho que ele achava bonito. Uhum. Então, que tem coisas que nos atravessam, né? E que dizem algo de funções psíquicas, né? Então, a beleza, ela talvez tenha um caminho, de alguma maneira, de maior importância para a mulher, talvez por uma restituição narcísica, uma tentativa de restituição narcísica. É claro que isso, ao longo do tempo, vai tendo rearranjos, porque a passagem do tempo também faz com que a gente possa ir se rearranjando nisso, né? De ir complexizando, né, a personalidade, podendo realmente assumir, né, uma posição muito ligada às origens, isso que torna algo único, algo próprio, né, e poder se apropriar disso, né, e não cair nessa armadilha de achar que existiria um modelo ideal ou estético, né, estético nesse sentido, né, da imagem estática, vamos dizer assim, não da sensibilidade, mas da imagem estática, que se capaz de despertar o amor do outro, né? Essa seria uma trampa, às vezes, que as mulheres caem e que nos interessaria, bom, botar em discussão mesmo, né? Assim, não sei se faz sentido isso para ti. Na última fala tu entrou bastante coisa, assim, né? E eu acho que sim, essa questão da... E é interessante tu ter pontuado a questão do homoerotismo e de algo que, desde que o Freud concebe a mente humana, né, nas suas primeiras concepções de mente, ele já traz a ideia de uma bissexualidade constitutiva de todos nós, né, e de quanto nos direcionamos para um lado ou para o outro. E aí eu volto a me perguntar sobre essas primeiras páginas da história da beleza do Humberto Eco, em que tem muitas mais imagens de mulheres como símbolos de beleza ou de historicamente da beleza, e o quanto os homens também são apreciados, mas não se dá a palavra à beleza masculina, muitas vezes, ou se dá talvez menos palavras, né? Porque, bom, por mais que nós possamos entrar assim numa ideia assim de uma heteronormatividade, né, tipo a heterossexualidade como padrão, e dizer, não, mais mulheres aparecem porque os homens gostam de ver mulheres bonitas, e como se fosse só isso, me parece pobre, porque a impressão de que eu tenho é que a maioria dos homens prefere ver filmes onde os homens são os heróis, e os homens Uhum. aparecem mais.
né? Uhum. E é uma expressão também do homoerotismo, e que, vamos lá, tem a ver, mas não tem só a ver com ter relações sexuais com outros homens ou mulheres Claro no que não, casamento. não é isso que quer dizer, né? É a Claro, importância, né, desse tipo de ligação, né? A força desse exatamente. tipo de ligação, né? E que vai aparecendo, inclusive, na arte, né? Quando vemos meninos e homens que preferem assistir filmes de super-heróis ou de heróis, Exatamente. ou, ou, ou que talvez ou pegando os heróis dos anos 80 ali, né? O Arnold Schwarzenegger, o Sylvester Stallone, que sei lá se poderia ser um símbolo de beleza, mas por que tão apreciado nas telas e por que tão Mas apreciado eu não por sei se elas são símbolos de beleza ou se são símbolos de força, né, Júlio? Aí a gente começa a botar em questão, assim, né, o que seriam atributos mais fálicos, talvez, né? É, bom, talvez tenham isso que a gente estava dizendo de funções psíquicas, né, ligadas o que é ser homem, né? Pois é, mas não acho que tem uma apreciação estética desses corpos? Não só Estética, pelo sim, símbolo de... mas eu não fico pensando que alguém vai ficar olhando para esses heróis aí que tu está dizendo, né? E vão ficar, e se vai ficar admirando a sua beleza. Talvez a gente admire a força, talvez a gente admire a capacidade, não sei bem, né? Assim, mas talvez sejam atributos mais fálicos ligados a esses personagens aí que tu está trazendo. Tem. Não, não, o que tu acha? Tu acha que discorda? Eu acho que sim, mas ao mesmo tempo discordo no sentido de que talvez faltem palavras. Uhum. Talvez tenha uma questão, e aí Sim, tem a questão da pensamentos estética, tu diz de algo que tem um impacto na gente, que é direto, né? Essa um comunicação que é impacto direta. estético mesmo. Não, um homem forte, assim, como um símbolo de masculinidade, de heroísmo, de força e também de sexualidade, ele provoca um impacto estético evidente, assim, né? E mas aí talvez entrem as questões de são corpos menos revestidos de palavras. Então, Uhum. né, parece que temos mais facilidade em dar palavras à beleza quando envolve corpos femininos. Uhum, é possível. Você dizer alguma outra coisa? Não, tô pensando, na verdade, eu acho que tem diferença. Tô pensando como poder falar dessa diferença, né? Uma maneira como eu encontrei foi dizer isso, que eu penso que tem um impacto através desses atributos que são mais fálicos. É, a beleza na mulher, eu tenho a impressão que nos dá um impacto estético, como você está dizendo, de ficar admirando, assim, né? Ou eu pensaria algo por aí, assim, né? Isso que a gente estava falando de contemplar, né? Capacidade de contemplação, né? Ficar assim. Então, não sei, eu pensaria que tem uma diferença. Eu até acho que tem, mas o meu ponto é que acho que tem um atravessamento cultural que através da arte, dos esportes, se Uhum, tem uma boa desculpa, assim como nós sabemos o quanto acontece sintomaticamente, né? De, sei lá, com tiques, com... Ah, tô com uma coceira em certa parte do corpo que eu não poderia tocar, mas se me coça, então eu tô autorizado, por exemplo. E, tipo, eu não posso ficar diante de um homem forte contemplando o seu corpo, porque socialmente, para homens, pode ter julgamentos sociais negativos, e para mulheres também, porque eu digo, não, mas que tipo de mulher que tu é que fica na frente? são colírios, né, Júlio? Mas que, bom, se for assistir numa piscina nadando, tá tudo bem poder contemplar aqueles corpos sem dizer que estou contemplando esses corpos.
Então, meu ponto é esse, de que Bem, não, tá certo, acho que tu tens razão. São colírios talvez, para os nossos olhos, né? claro que são, né? Todos os corpos podem ser, né? Sem problemas, né? E acho que isso tem muito a ver assim com uma capacidade que a gente pode desenvolver e que eu acredito que é uma das coisas da vida de poder ver a beleza do mundo. E isso não é assim good vibes e tudo bem o tempo inteiro, paz e amor, que lindo é o mundo, mas a gente conseguir ter a capacidade de se deslumbrar com o mundo, de se deslumbrar com as pessoas que cruzam a nossa vida e ter uma apreciação estética e a partir disso e lidar com isso sem negar ou sem necessariamente ser só conseguir justificar através de subterfúgios, né? De conseguir dizer, que bonito e que bom Uhum, estar com essas uhum. pessoas e conseguir desenvolver uma curiosidade de, poxa, se eu acho essa pessoa bonita, o que que ela tem, o que que ela faz e o que que em mim essa pessoa provoca para eu achar tão bela e conseguir desenvolver essa capacidade de apreciação e de deslumbramento, apesar dos atravessamentos sociais, eu acho que é uma capacidade importante para poder lidar, inclusive, com as faltas, poder tolerar a presença, poder tolerar e elaborar o impacto de que a beleza provoca, é também uma forma de lidar com, talvez, com a castração. Talvez esse movimento que o Meltzer teoriza vá justamente no oposto do que o Freud teoriza, né? O Freud diz, esse jovem poeta é incapaz de apreciar a beleza porque não lida com a castração. A leitura que eu faço do Meltzer seria mais essa incapacidade de lidar com o luto advém de uma incapacidade de verdadeiramente apreciar a beleza. Só uma inversão de ordem aí, que aí dá pano para manga para a gente Dá discutir. para, e talvez o contrário de uma verdade, né, Júlio, não é a mentira, né? É outra verdade, né? Porque são múltiplas as possibilidades mesmo da gente poder pensar, né? Mas acho que tem um jogo importante, assim, de lidar com a castração ou capacidade de elaborar um luto. Não é a mesma coisa, mas estão num caminho aí Pois é. parecido. Estão assim, numa dialética com a capacidade de apreciar a beleza, né? Quanto mais eu consigo elaborar um luto, mais eu consigo apreciar a beleza, e me parece que também, quanto mais sou capaz de apreciar a beleza, mais tenho ferramentas e, numa linguagem de escola inglesa, objetos internos bons para elaborar um luto. Eu não sei se eu entendi a inversão que tu fez a partir da ideia do Meltzer, porque tu acha que isso é contrário ao que o Freud propõe? Eu não entendi essa inversão. É numa ordem contrária. Não, o Freud diz assim, essa incapacidade de apreciar a beleza da transitoriedade vem de uma incapacidade de lidar de elaborar o luto. É uma Então, revolta, né? Isso, uma uma revolta contra o revolta luto. contra o luto, né? Essa inversão que eu leio é mais assim, não elaborar o luto é que vem da incapacidade de lidar com a Tá beleza. bem, tá bem. Uhum, tá bem, tá bem, Mas que eu tá bem. concordo de que não é uma verdade, não é o oposto da outra. Me parece que tem mais uma circularidade. Sim, exato, que uma posição alimenta a outra, né? Claro. É Tipo, por isso quanto que se mais eu sou capaz de alguém fica numa apreciar a posição. beleza, Claro, por isso que se alguém fica numa posição muito pessimista, né, em relação à vida, ao mundo, à beleza, como tu está dizendo, isso provoca movimentos que reafirmam essa posição, né? tanto que assim os lutos mais desesperados, isso o Freud traz, né, no texto sobre luto e melancolia, de que tanto mais difícil vai ser de elaborar o luto, quanto menos resolvidas estejam os conflitos com o objeto, ou seja, Com objeto, sim. que a gente
Aí eu me arrisco a fazer um passinho de ligação e dizer: quanto menos foi capaz de apreciar a beleza daquele encontro, tanto mais difícil vai ser elaborar o luto depois também. Uhum. Sim, também. Por isso que me parece que tem uma circularidade aí, Sim, né? sim. Não é que Uhum. é um ou outro, me parece que tem Claro, tem um movimento, né? Tá certo. Uhum. Tá bem. Mas aí temos que lidar E com não isso, né, Júlio, que nem tu a conversa vai estava ter que terminar também. também, não, eu ia só dizer, né, que como tu estava trazendo, né, a história da arte, enfim, para falar, né, o quanto é algo que atravessa, né, assim, a história da humanidade, a questão da beleza, né, do que é belo. Eu fiquei pensando, né, que também, né, logo quando a gente falou sobre isso, né, todos nós conhecemos o conto da Branca de Neve, né, assim, a famosa pergunta, né, que a bruxa má faz lá, né? Espelho, espelho meu, né? Tem alguém mais bela do que eu, que é isso, né? Porque os contos de fada também, né, Júlio, tem uma tradição. Bom, esse, né? Acho que os irmãos Grimm, se eu não me engano, foram uns dos primeiros que, né, transcreveram, enfim, né, da oralidade, botaram no papel. Mas de qualquer modo eram histórias que eram contadas, né? Então isso, eu não pensaria que isso é da cultura, né, Júlio? Eu acho que a própria cultura, às vezes, já é, porque a cultura somos nós que fazemos também, a cultura não é nada de fora para dentro, né? Mas tem algo que se expressa aí. Tem algo que se expressa nessa, né? Tem alguém mais bela do que eu, né? O que isso fala, né, das relações, enfim, né, de como é que a gente se constitui, né? Então, só para pontuar isso também. Como diz um colega nosso, né? Tá? É a mãe perguntando, né? E o espelho diz: tem, é tua filhinha, que é jovem. E aí vem a questão da beleza com a juventude e Mas como. também, claro, e todas as fantasias, né, da própria filhinha, né, de que deseja roubar a beleza da mãe, porque não é de um lado só, bem como tu estava lembrando, é dos, né, tem esse movimento que se dá, então como é que isso vai se dar também na relação, e então, nossa, né, muito interessante esse tema, né? E, bom, transitório o nosso encontro. Nada é para sempre, né, Júlio? Nada é para sempre, nem o encontro, nem a beleza, mas a gente se diverte enquanto dura. Felizmente, felizmente. Saúde. Saúde.